Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história do Reino do Ponto. Esse território que ficava ali pelo Mar Negro e que foi ocupado por gregos. Depois tornou-se uma satrapia persa e depois passa ao domínio de Alexandre o Grande. Então vamos ver tudo o que aconteceu lá e como foi fundado este reino. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade. Tem várias sagas, como a saga romana, bizantina, mini sagas com vários povos do Ocidente, Oriente, África, Ásia. É só vocês darem uma conferida aí na videoteca do Zelota. Esse é um dos especiais que eu trago a cada meta batida. E a nossa próxima meta é de 4.100 inscritos. Então conto com vocês. Me sigam também no Instagram, @zelota, onde lá vocês ficam sabendo das novidades do canal. Podem participar das enquetes para escolher esses especiais aqui. E também assistir a um quadro do Curta com Zelota, que é um conteúdo extra que eu publico lá no IGTV. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais. E nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos ao que interessa com a história do Reino do Ponto. Bom pessoal, o Reino do Ponto foi um estado helenístico da antiguidade fundado em 281 a.C. Ele foi fundado por Mitrídates I do Ponto após a Guerra dos Diádocos, os famosos generais de Alexandre que disputaram ali o seu território. Mitrídates I ele tinha uma origem persa. Possivelmente ele era descendente de Dário I da dinastia Aquemênida. Esse reino ficava localizado na Anatólia, na costa do Mar Negro e entre os rios Fazes, que hoje chama-se Rione, e o rio Halis. Como era um estado helenístico, a cultura do Reino do Ponto obviamente era a cultura grega e o idioma falado também era o grego. Bom, os gregos viviam nessa região do Ponto desde o século 8 a.C. e eram chamados de gregos pônticos. Bom, e o nome Ponto é uma derivação da palavra ponto euxínio, como vocês estão vendo no mapa aí, essa mancha azul. Bom, assim era chamado pelos gregos jônicos, e essa palavra significa Mar Negro. Depois, em algum momento no século III, esse nome foi reduzido apenas para Ponto, que significa mar. Bom, o nome Reino do Ponto ele não foi chamado desta forma, como o Reino do Ponto, até o último rei, que foi o 8º rei do Reino do Ponto, que foi o Mitrídates VI. Inclusive já contei a história dele aqui no canal. Bom, vamos ver aqui como foi essa história do domínio persa. Bom, a região do Ponto ela se tornou uma satrapia do Império Aquemênida após os nativos serem derrotados por Ariobarnazes II do Cio, ele que governava a cidade do Cio na Bitínia em 363 a.C. Mas o futuro desta região do Ponto mudaria completamente em 334 a.C., quando Alexandre o Grande começou as suas campanhas na Anatólia. Após as batalhas de Grânico e Isso, o Império Persa entrou em colapso. Inclusive eu conto toda a história do Império Persa, vou deixar o card aqui em cima, se vocês quiserem conferir depois. Bom, então essa região do Ponto ela não vai ser ocupada pelos macedônios, a princípio ficando meio ali abandonada. Depois é que vão organizar a divisão do território. Bom, após o Alexandre o Grande perder a vida muito precocemente, o território da Ásia Menor ficou sob a administração de Antígono Monoftalmo, ou mais simplesmente Antígono Caolho. Bom, após o Tratado de Tirapadiço, que aconteceu em 321 a.C., esse tratado que foi feito entre os diádocos, os generais de Alexandre, e essa cidade de Tirapadiço ficava no Líbano. Bom,
Um dos assistentes do Antígono era o Mitrídates II de Cio, né, que era filho do Ariobarnazes II, o antigo sátrapa que havia conquistado Ponto. O filho do Mitrídates, que também tinha o mesmo nome que o dele, ficou amigo do filho do Antígono, que era o Demétrio. E aí eles tinham realmente uma grande amizade. Só que aí o Antígono, ele mandou que tirassem a vida do Mitrídates em Cio, Mitrídates pai, para que ele não se juntasse à liga que estava sendo formada por Cassandro, que contava também com o Lisímaco da Trácia e do Seleuco Nicator. Isso aconteceu em 302 a.C. Os planos de Antígono também eram de eliminar o jovem Mitrídates para que ele não voltasse e se vingasse pelo que o Antígono fez com o pai dele. Porém, Demétrio, seu amigo, avisou dos planos de Antígono. E com isso, o jovem Mitrídates acabou fugindo naquela mesma noite para a Capadócia junto com mais 6 cavaleiros e se refugiou na fortaleza de Simiata, na Panflagônia. Após a derrota do Antígono e do Demétrio na batalha de Ipso para a liga de Cassandro, o poder da Macedônia no Ponto enfraqueceu. Então muitos apoiaram Mitrídates e o viam como o governante legítimo por pertencer à extinta dinastia persa que governou a região. Então Mitrídates começou a lutar pelo Ponto e travou contínuas batalhas contra os Seleucidas, conseguindo finalmente conquistar o Ponto em 281 a.C., tornando-se o primeiro rei do Ponto com o nome de Mitrídates I do Ponto. Ele logo fez uma aliança com a Bitínia para uma proteção mútua contra o Seleuco Nicator, fazendo um tratado na cidade de Heráclea Pôntica, na Bitínia. Mitrídates I faleceu em 266 a.C. e foi sucedido pelo seu filho Ariobarnazes do Ponto. Ele foi enterrado em Amácia, que foi a primeira capital do reino e onde todos os outros reis foram também sepultados. Bom, após a queda do império de Antígono Caolho, Ptolomeu Sóter, que governava o Egito, que deu início à dinastia ptolemaica, que começa com ele, com Ptolomeu, e vai encerrar com a Cleópatra. Se quiser conferir essa história, eu trago também a história da dinastia ptolemaica. Bom, ele aproveitou-se daquela situação e confiscou os territórios de Antígono, que ficavam na Anatólia. E aproveitando daqueles problemas em que os Seleucidas estavam vivendo, também problemas internos, e aí deu-se início à Primeira Guerra Síria em 274 a.C., entre os egípcios e os Seleucidas. E aí o Ptolomeu tinha o objetivo de estender o seu território na Síria e na Ásia Menor, que levou a enfrentar vários estados que ficavam naquela região, incluindo o reino do Ponto. Ariobarnazes conseguiu derrotar as forças de Ptolomeu I com a ajuda dos gauleses que haviam migrado para a Galácia no século III a.C. e eles eram conhecidos como os Gálatas. Bom, nesses confrontos o Egito não conseguiu controlar toda a Ásia Menor, mas aumentou seu território conquistando o sul da Síria e também a Fenícia, como também consolidou sua posição como a potência naval do Mediterrâneo Oriental no fim da Primeira Guerra Síria, que acabou em 271 a.C. Os egípcios conquistaram muitos territórios. Após o Ariobarnazes falecer, o seu filho Mitrídates II, que assumiu, já teve que de cara enfrentar os antigos aliados gálatas, mas ele conseguiu repelir essa tentativa de invasão. E aí em 260 a.C. aconteceu a Segunda Guerra Síria, que foi uma revanche dos Seleucidas contra os egípcios.
A guerra acabou em 253 a.C. com a derrota dos egípcios do faraó Ptolomeu II, que acabou perdendo muitos territórios na Ásia Menor, apesar dele ter conseguido ainda manter algumas cidades no sul da Anatólia. Bom, o reino do Ponto estava na mira dos Seleucidas agora. Então, o Mitrídates II se antecipou a qualquer tipo de ataque ali dos Seleucidas e já resolveu fazer uma aproximação. E essa aproximação foi feita através de um casamento. Ele acaba casando-se com Laodiceia, que era filha do Seleuco II, ou Calinício, que significa aquele que alcança a vitória. Bom, e o dote da princesa era bastante generoso. Mitrídates II recebeu a província da Frígia, que era um território também grande, né, que foi um reino, né, antigamente, né, bem antes desse período. Inclusive também trago a história desse reino aqui, deixar o card aqui em cima. Bom, em 222 a.C., o Mitrídates, para manter as alianças, deu a mão de sua filha em casamento, que também chamava-se Laodiceia, para o Antíoco III, que era o soberano do Império Seleucida, um dos homens mais poderosos da antiguidade naquele momento. Em 220 a.C., o Mitrídates ele se aventurou ali em uma batalha contra a cidade grega de Sinope, e contava com a proteção de Rhodes, né, da ilha de Rhodes. Mas ele acabou fracassando nessa conquista e também acabou perdendo a Capadócia. A Capadócia havia conquistado a sua independência após apoiar o Antíoco III na sua guerra contra os romanos. E quem assumiu o trono foi o Ariarate IV. Depois dessa guerra entre os Seleucidas e os romanos, a Capadócia acaba se tornando independente. Bom, depois nada importante aconteceu até o reinado do Farnaces I do Ponto, que foi o quinto rei do Ponto e que sucedeu o Mitrídates III do Ponto. Após a guerra romana-síria, que durou de 184 até 170 a.C., ele envolveu o Ponto em vários conflitos contra os seus vizinhos. Entre eles, o reino de Pérgamo, do rei Eumenes II. E Eumenes II era um aliado dos romanos e apoiou os romanos contra os Seleucidas, que estavam naquele processo de expansão, né? E aí Eumenes II havia estendido seu território até a costa leste dos Seleucidas, o que levou a essa batalha entre o Ponto e Pérgamo, já que o Ponto ainda era aliado dos Seleucidas. Bom, em 183 a.C., os pônticos conseguiram conquistar a cidade de Sinope e transformaram essa cidade na capital do reino do Ponto. Bom, Rhodes, que protegia Sinope, foi enviar uma embaixada para Roma para protestar com relação àquele ataque, aquela hostilidade, mas eles não obtiveram ali nenhuma resposta. E aí, aproveitando-se do bom momento, em 181, Farnaces ele prepara um outro ataque, dessa vez contra a Galácia. E ele foi se vingar ali dos Gálatas, que tinham resolvido atacar ali o reino do Ponto. Agora foi a vez do Ponto atacar a Galácia. Isso aconteceu em 181 a.C. Como eu falei, ele enviou 10.000 homens para saquear as terras dos Gálatas. E aí na primavera, Farnaces preparou as suas tropas para agora atacar a Capadócia, que era governada ainda pelo Ariarate IV. O Eumenes II, rei de Pérgamo, vendo toda aquela situação acontecendo entre os vizinhos, ele não ficou de braços cruzados, até porque eles eram ali também aliados da Capadócia, eles tinham a relação com os romanos, e aí ia começar a guerra entre esses reinos. Foi aí que os romanos entram em cena, como sempre faziam, né? Na antiguidade, eram juízes do mundo, né? Em todos os lugares eles se metiam. E aí chega esse embaixador romano para entender o que estava acontecendo, porque esses reinos estão se enfrentando. E aí resolveram fazer as negociações que foram feitas em Pérgamo.
mas as exigências do Farnace não foram atendidas e aí a guerra acabou acontecendo e seguiu até 179 a.C. E aí o Farnaces ele acabou não conseguindo enfrentar Capadócia e Pérgamo juntos. Então ele resolve acabar ali fazendo um acordo de paz. Ele resolve fazer esse acordo desistindo ali da Capadócia e também da Panflagônia. Mas ele não abre mão de Sinope, que era a capital do seu reino. Depois, em 170 a.C., o Farnaces I sai de cena e quem assumiu o trono no seu lugar foi o seu irmão, o Mitrídates IV, que vamos ver essa história no próximo vídeo, assim como também veremos o reinado do Mitrídates VI do Ponto e vamos ver mais sobre a cultura, a sociedade desse reino e como acabou o reino do Ponto e o que aconteceu com ele. Acho que quem acompanha a saga romana e bizantina já sabe, né? Bom, vou ficar por aqui. A gente se vê agora no próximo sábado com a saga bizantina. Vamos ver a segunda parte da história do reinado do Isaac II, né, que eu chamei muito de Isaac Ângelo. E também teremos na quinta-feira, amanhã, o Curta com Zelota lá no IGTV. Então a gente se vê agora no sábado. Um abraço, Zelota, e claro, segunda parte na próxima quarta-feira. Um abraço, Zelota, até lá. Falou, pessoal.